Salve Maria Imaculada. Querido irmão e irmã, estamos iniciando o programa No Coração de Jesus, através do Imaculado Coração de Maria. A mãe que intercede, porque nos ama, porque conhece o Filho como ninguém, porque gerou Ele no seu ventre e quer hoje também ajudar que nós possamos gerar Cristo em nosso coração. Primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Que nós possamos agora nos preparar, preparar o nosso altar, que é o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, e também aquele altar em que nós colocamos os objetos que gostaríamos que fossem abençoados, como a água, o óleo, o sal, as imagens, o terço, escapulários, também carteira de trabalho, o exame médico, pedidos de oração, rezar pelos nossos entes queridos, pelas almas do purgatório, enfim, que nós possamos fazer este momento um momento de intimidade com Deus. O Senhor nos pediu, através de Santa Margarida Maria Alacoque, que a primeira sexta-feira fosse dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, para que nós pudéssemos, assim com o Senhor, hoje, colocar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, todos os nossos problemas, junto com o sofrimento de Cristo na cruz, para a salvação da humanidade, para que esta geração, que muitas vezes colocou outros deuses no lugar do único que é o Deus verdadeiro, de nosso Senhor Jesus Cristo, possa retornar ao bom Deus, possa retornar ao Pai, possa realmente se preparar para que um dia possamos juntos desfrutar da vida eterna. Nós queremos, neste programa, rezar por você, meu irmão e minha irmã, pelas suas necessidades, pela sua vida e principalmente pela sua conversão. Muitas vezes nós queremos a graça de Deus, mas esquecemos que nós precisamos também abandonar o pecado, já que muitas vezes as pessoas acham que pecado só existia no Antigo Testamento, e Jesus, ele foi muito claro no Evangelho, ele disse que o mal, aquilo que faz o homem sofrer, não são as coisas que vêm de fora, mas o que sai de dentro do coração do ser humano, As injustiças, as brigas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o adultério, a fornicação, enfim, A calúnia, a fofoca, a mentira, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, ressentimentos e uma infinidade de situações, que não ficaram no Antigo Testamento, Estão muito vivas dentro do coração do ser humano e por isso tanta miséria, tanta pobreza, tantos problemas, tantas dificuldades, porque o homem, depois do pecado original, tornou-se inimigo do próprio homem. O homem é lobo para o outro homem ou para si mesmo e por isso nós precisamos da oração. Por isso o Sagrado Coração de Jesus está batendo tão forte e muitas vezes continua a sofrer porque o ser humano não acredita, não confia. O ser humano ainda prefere muitas vezes viver na vaidade, viver nos prazeres da carne, prefere viver na corrupção deste mundo, porque está enganado pelo dinheiro, pela fantasia, enfim, pelo próprio demônio. Então, o Sagrado Coração de Jesus, ele vem pedir que os católicos, que aqueles que são batizados, mas mais do que isso, aqueles que realmente assumiram a identidade de ser um novo homem, uma nova mulher que nasce do alto, possa rezar, interceder, oferecer os seus sofrimentos como uma reparação pelos seus pecados, em especial por aquele que não reconhece e não acolhe o amor de Deus que é incondicional. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você agora para que nós juntos façamos o nosso oferecimento, oferecer a nossa vida, a nossa história, o nosso dia a dia, as dificuldades que nós passamos
e pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos dê luz para que nós possamos discernir, entender e viver neste mundo, não fazendo a nossa vontade, mas a vontade do Senhor que está no céu. Oremos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor, com Maria, mãe de Jesus e da Igreja. Rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de setembro. Rezemos a fim de que todos façam escolhas corajosas por um estilo de vida sóbrio e ecologicamente sustentável, alegrando-nos pelos jovens que se comprometem resolutamente a este respeito. E com a nossa Arquidiocese de Campo Grande, rezemos para que a palavra de Deus seja o farol iluminador de toda a nossa ação pastoral e que possamos oferecer às paróquias e comunidades uma excelente catequese bíblica para os nossos fiéis e catequizandos. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Agora nós iremos a um pequeno intervalo para que você possa preparar aí o teu altar, preparar aí o teu coração, para que juntos, no segundo bloco, nós possamos então rezar e pedir a Deus a graça, a bênção e principalmente, adorar o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente. Colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, pedir ao Senhor que nesse início do mês de setembro, que nós possamos realmente viver nova atitude em tudo aquilo que nós tivermos que relacionar-se com os outros, falar, pensar, estudar, trabalhar, sempre pensando que para mim o outro é Cristo. Para mim, o outro também é um filho e uma filha de Deus. E como para nós é difícil aceitar uns aos outros, especialmente quando nós falhamos, quando erramos, especialmente quando os outros fazem coisas que nos desagradam, ou quando nós também desagradamos os outros. Como é difícil para nós perdoar, como que é difícil para nós nos humilhar, muitas vezes aceitar também que nós precisamos mudar, que nós também precisamos da conversão. É só olhando para o Sagrado Coração de Jesus, que nos ama ao ponto de se abrir totalmente, através de uma lança e derramar o sangue e a água, símbolos da Eucaristia e do batismo, que faz o homem nascer de novo, e a Eucaristia, que faz com que este homem possa realmente, não viver mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, destruindo o homem do pecado, da carne, o homem mundano, para que possa nascer em nós o homem novo. Que nós possamos nesse intervalo refletir e pensar quais são os motivos que eu tenho hoje para agradecer ao Senhor, a louvar o Senhor, a dizer ao Senhor, obrigado por ter me libertado dessa situação, obrigado, Senhor, por ter me perdoado, por ter dado a vida por mim, e ajude-me, Senhor, a que eu também possa amar os meus irmãos, nem que para isso eu também precise, assim como o Senhor, dar a minha própria vida. Vamos a um pequeno intervalo e no retorno, com as orações e a leitura do Santo Evangelho, fazer uma pequena reflexão e depois, então, pedir aquela graça que é principalmente que nós possamos fazer tudo conforme o projeto, o plano, o Evangelho de Jesus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, eu convido você agora a nós escutar o Evangelho do dia. Palavra de Deus, o verdadeiro alimento, né? Jesus vai dizer assim, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu convido você agora a deixar que esta palavra penetre o profundo do teu coração, da tua alma, da tua mente, para fazer você nascer de novo, né, do alto, poder recuperar a energia, as forças, né, encorajar-se para poder enfrentar os desafios que temos todos os dias em nossas vidas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles então lhe disseram, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes, porventura, podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação. Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Ademais, ninguém que bebeu o vinho velho quer já o do novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. O Evangelho de hoje, ele nos fala de que certa vez os judeus, né, como em muitas outras vezes, quiseram, né, colocar Jesus em uma situação difícil. E foram até Jesus e perguntaram para Jesus, não para poder entender, né, e poder viver melhor a fé judaica, né, no Deus único e verdadeiro, mas para poder acusar Jesus. Perguntaram então assim, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos estão lá comemorando, bebendo, festejando, né? Então Jesus diz, olha, pode, né, o noivo, né, quando está junto dos seus convidados, os convidados deixarem de comemorar, de festejar, de comer, de se divertir? Então, o que Jesus quis nos dizer, né, com este evangelho, com este acontecimento, com este fato? Em primeiro lugar, que Jesus, ele é Deus, né? Ele faltou desenhar, né, para os judeus dizendo, olha, eu sou Deus. E quando estamos junto com Deus, ou diante de Deus, ou face a face com Deus, não há necessidade mais de jejum, né, nem de que nós fiquemos angustiados ou preocupados, porque a felicidade, a alegria de estar com Deus é tão grande, né? Ela é incomparável com qualquer outra alegria deste mundo, porque as alegrias que nós temos neste mundo, elas são provisórias, elas são temporárias, né? Elas duram ali uma noite, né? Ou um carnaval, uma semana, um mês lá no Nordeste, não é? Mas ela acaba, ela vem as dores do dia a dia, vem as dificuldades, vem os problemas, não é? E quando estamos com o Senhor, isso tudo passará, né? Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais corrupção, não haverá mais pobre e nem rico, né? Não haverá mais, pecado, né? Que é o que faz o homem sofrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, esta é a primeira conclusão que nós temos que tirar, porque o jejum, né, ele vem para que eu possa, ou eu faço o jejum para que eu possa fortalecer o meu espírito na fé, para que eu possa me desapegar
de tantas coisas, né, que muitas vezes eu sofro porque não tenho um carro melhor, porque a minha esposa não é daquele jeito que eu gostaria, ou vice-versa, o marido, os filhos, os pais, né, porque eu não tenho aquele emprego que eu gostaria, porque eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria, né? Então o jejum, ele faz com que eu possa entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E quando o meu espírito está forte, né, na oração, na fé, também através do jejum, eu vou também entender e aceitar com mais facilidade que o que me basta é o Senhor. Estar na presença do Senhor, estar diante do Senhor, né? E aí então, Jesus, ele vai continuar, né, falando no Evangelho, né? Ele vai nos dizer que o homem, né, ele verdadeiramente, ele precisa de Deus na sua vida. O homem não precisa de coisas, não precisa de pessoas. O homem não precisa nem de si mesmo. O homem precisa de Deus em seu coração, né? Para isso, é necessário nascer de novo do alto, do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele vai nos falar aqui, né, de que não se coloca um pano novo em roupa velha, né? Não se coloca um remendo para encobrir um pecado, quer dizer, né, ficar com desculpas, eu não sabia, eu sou fraco, é assim mesmo, não tem jeito, né? Não, a graça de Deus me basta. Claro que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, ela perdoa o nosso pecado quando nós conscientizamos, arrependemos, pedimos perdão e nós procuramos não mais pecar. Mas também a graça de Deus, ela faz novas todas as coisas, ela vai reconstruir o homem, mas o homem precisa também abrir-se, né, deixar, fazer também a sua parte. E a sua parte é obedecer, escutar, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, não é? Por isso que vai dizer, não se coloca remendo, né, em roupa velha, né, com um pano novo, né? Não se pode encobrir o sol com a peneira, né? E aí Jesus também, ele vai falar dos odres, né? Onde que se guardava o vinho, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o odre vai quebrar, ele não vai aguentar, não vai suportar, e vai se perder tanto vinho como o odre, né? O odre é o coração do ser humano, mas se esse coração não for preparado, não for catequizado, se ele não receber os sacramentos, ele não vai resistir, né, à palavra de Deus, que pede para ele deixar de pecar, de beber, de fornicar, de mentir, de roubar, de ser corrupto, né, de ser santo, de viver a castidade, né? Ele vai ficar revoltado, ele vai dizer que Deus, né, é um Deus que castiga, é um Deus que não ama, é um Deus que açoita, ele vai dizer que os padres são retrógrados, que a vida já não é mais assim, entendeu? Porque se o cara não tiver um coração de carne, quer dizer, um coração humilde, um coração simples, um coração que realmente se abra ao vinho novo que é o Espírito Santo, a lei, né? Jesus não veio tirar a lei, ele veio né, aprofundar esta lei, né? Tanto que no Antigo Testamento o homem, para ser considerado, né, adúltero, tinha que cair no pecado fisicamente. No Novo Testamento basta olhar, né? No Antigo Testamento, para o homem ser considerado um assassino, tinha que matar fisicamente. No Novo Testamento, basta você ignorar, falar mal, criticar, né, fazer bullying, desprezar, não é verdade? Então, é muito mais profundo o Novo Testamento, e não anulou o pecado, mas vem mostrar ainda mais que o homem, o ser humano, né, e muitas vezes, em vez de fazer a vontade de Deus, faz a sua vontade e assim cai no pecado. E Jesus veio não para condenar, mas para nos salvar, para fazer com que nós possamos ser este odre novo, que possa acolher o Espírito Santo, o próprio Deus, Nossa Senhora em seu coração, mas acolher significa
que, né, eu vou dizer como São Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Muito bem, querido irmão e querida irmã, o Evangelho é maravilhoso, fantástico. Nós poderíamos, né, passar aqui horas falando sobre isto, mas eu penso que o mais importante é que nós possamos entender o espírito, né, do Evangelho em nossas vidas, né? Nós não podemos servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao pecado. É isto que realmente o Senhor quer falar para todos nós hoje. A Ana Carolina da Vila Rosa pede saúde da Deise, né? E também pela uma cura e libertação de ansiedade da Lucilene. Também agora aqui o pedido da Deida Mia do Monte Castelo, saúde e proteção para sua família e para aqui todos da milícia da Imaculada. A Maria Cristina da Vila Bandeirantes, ação de graças, aniversário da netinha Estela, pelos desempregados, doentes e intenções do Santo Padre, o Papa. A Margarete da Vila Planalto, saúde e proteção da sua mãe, sua família e amiga também, Nancy Mendes. Também a Marise Coelho, pela alma de Caio e também pelo conforto dos familiares. A Ana Alice de Monte Carlos, saúde e proteção para ela, para Antônio Carlos Álvaro, Mariana e Luiz Guilherme. O Daniel Booker, por uma causa na justiça e pela saúde e também por toda a sua família, pelos gestores, colaboradores e voluntários da Milícia da Imaculada, pela união das famílias, também do nosso clero aqui de Campo Grande, pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos, por todos os agentes de pastorais, pela nossa igreja, né, que volta e meia passa por alguma tribulação, né, que o Senhor nos fortaleça para que nós não desanimemos diante dos desafios. Querido irmão e querida irmã, né, que o Senhor abençoe agora estes pedidos, os pedidos que estão em nosso coração, os objetos que você colocou aí no altar da sua casa, esta água que está aqui diante de nós, a vela, as imagens, todos os formadores de opinião, os professores, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais militares, civis, as forças armadas, os políticos de um modo geral, para que possamos realmente buscar o bem comum, para que cada um possa fazer a sua parte, sabendo que todos nós somos passageiros e não vamos levar nada deste mundo a não ser as nossas atitudes, o nosso testemunho de vida. Que o Senhor dê a cada um de nós o Espírito Santo e ajude em especial aquelas pessoas que hoje mais estão sofrendo, aqueles que não têm o que comer, os pobres, os que perderam a paz, a alegria e a esperança em seus corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Que alegria podermos estar aqui juntos, né? Celebrando, podendo também rezar, né? Adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de irmos à Santa Missa, né? A primeira sexta do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, sábado, ao Imaculado Coração de Maria. Por isso eu convido você, né, que está nos assistindo, hoje você a ir a alguma paróquia, né? Também no sábado e no domingo, dia do Senhor, né? Para que nós possamos ter esse encontro pessoal com Jesus, poder escutar a palavra de Deus, né? Podermos juntos fazer aquele exército de Cristo, né, que destrói as insídias, as ciladas, a tentação que o demônio coloca no coração das pessoas e na vida de cada um de nós. A oração da comunidade unida, por mais que tenhamos problemas e dificuldades, mas qual família que não tem os seus problemas, os seus perrengues, né? Mas uma família e uma comunidade, uma nação deve estar unida, né? Cada um, claro, com o seu jeito de ser, com seus pensamentos, com a sua personalidade,
porém nós somos chamados, né, a oferecer a outra face. Mesmo que isso para nós seja impossível, para Deus nada é impossível. E agora eu convido você para que juntos façamos a oração, né, para o fim da pandemia. E não só da pandemia do coronavírus, mas de aquela em especial que é a falta de amor no coração das pessoas. Oremos. Alto, detenha-te, demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre. Detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade. E detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto. O coração de Jesus e de Maria está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto. O coração de Jesus e de Maria está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto. O coração de Jesus e de Maria está comigo, venha a nós o vosso reino. Muito bem, meu irmão e minha irmã, com alegria, né? Que nós vamos agora finalizar o programa, dando esta bênção especial sobre você que nos acompanha, sobre a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, sobre aquela necessidade que você tem hoje no profundo do teu coração. Coloque as mãos assim no teu peito, em teu coração, feche os teus olhos e faça aquele pedido, né, que você gostaria de fazer neste momento ao nosso Senhor Jesus Cristo, através do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, que Deus vos acompanhe, vos ilumine, vos fortaleça. Fiquemos em paz e que o Senhor esteja convosco. Graças a Deus.